Então tá bom. Pessoal, bom dia. Bom dia, bem-vindos aí ao Expresso 3, ao espaço da BTD aqui para a gente bater um papo sobre um dos temas que nós enviamos para o congresso da BTD, que é Treine Menos e Desenvolva Mais. Eu vou aqui, de forma muito sucinta, compartilhar com vocês algumas percepções associadas à questão da aprendizagem e algumas reflexões que, como empresas, nós precisamos fazer. Eu me chamo Lincoln Firosman, eu sou sócio-diretor de uma consultoria chamada Latef, consultoria de luxo. Nós trabalhamos na América Latina toda do Brasil até o México, fazendo programas customizados para empresas públicas e privadas. Pois bem, por que nós trouxemos esse tema para apresentar e discutir nessa reflexão aqui com vocês? Eu sou professor e coordenador de pós-graduação da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, que esse ano completa 70 anos. Eu coordeno 2 cursos de pós, um chamado Administração de Empresas e Inteligência Estratégica Empresarial e o outro chamado Gestão de Pessoas, Desenvolvimento Estratégico do Capital Humano. Atendemos Big Fours, empresas, como eu havia comentado anteriormente, públicas e privadas, e a nossa reflexão sempre paira sobre o processo de desenvolvimento organizacional e, consequentemente, das pessoas. Existem algumas questões que envolvem literatura, arcabouço teórico, reflexões pedagógicas, mas a minha premissa da conversa aqui com vocês é traçar um paralelo histórico e aí, a partir daí, fazer com que cada um consiga, através das suas próprias reflexões, uma análise posterior. Então, a minha apresentação vai ser muito sucinta, mas eu prefiro iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre o contexto histórico. Eu sou historiador de formação, então se me deixassem aqui eu ficaria mais horas conversando. Eu sou pós-graduado em administração e sou mestre em planejamento urbano. Então eu tenho uma formação muito diferenciada do ponto de vista pedagógico para quem trabalha com educação corporativa. E boa parte dos colegas que hoje estão dentro da área, quando eu pergunto para eles quando surgiu o desenvolvimento ou o treinamento organizacional, boa parte deles não sabem responder. E não sabem porque o contexto histórico da área de treinamento nasce no século passado, quando nós treinávamos, mas não desenvolvíamos. A nossa preocupação na indústria era muito mais preparar a mão de obra qualificada depois da Revolução Industrial, para que as pessoas pudessem executar corretamente uma tarefa, do que necessariamente preocupado com o comportamento e o desenvolvimento dela dentro do ambiente de trabalho. Eu costumo dizer que a gente pode treinar e não desenvolver, mas a gente não desenvolve sem treinar. Então, essa premissa básica mostra uma contextualização histórica que muitos profissionais que trabalham na área de educação corporativa não sabem. Quando nós propusemos o tema Treine Menos e Desenvolva Mais, é justamente porque muitas vezes, com os nossos clientes, parceiros e alunos, nós percebemos uma sede muito grande das empresas em investirem em educação corporativa. Nós estamos num congresso voltado para isso. Mas a questão é, eu estou mais treinando o profissional a executar uma tarefa de forma repetitiva, a ponto dele ser habilitado naquilo, ou eu estou preocupado com a mudança de comportamento que o desenvolvimento vai gerar naquele profissional? E é essa mudança, o que a gente brinca dizendo do pulo do gato, que faz a diferença no processo do entendimento histórico entre o treinar e entre o desenvolver. Então a gente pode observar aí pelo contexto histórico que essa reflexão ela é muito profunda aí dentro das organizações. Quantas pessoas que trabalham na área de educação corporativa de fato são treinados, preparados, desenvolvidos para tal? Boa parte das empresas acabam assumindo a área de treinamento e desenvolvimento, mas não necessariamente são profissionais que foram desenvolvidos para tal. Porque não existe nenhum curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou um curso longo que desenvolva esse profissional que vai trabalhar com educação corporativa. E trabalhar com educação corporativa é muito diferente de trabalhar com educação pedagógica, por exemplo, que é a forma como a criança aprende, que nós já sabemos que nas principais correntes pedagógicas diz que a criança sempre vai aprender pela repetição ou pelo exercício contínuo dela. O adulto não. Se eu colocar um adulto e disser para ele uma determinada coisa que ele deve fazer e repetir aquilo insistentemente, ou seja, de forma contínua, provavelmente a possibilidade daquele adulto identificar que a forma como eu estou tratando é muito mais como se eu estivesse tratando uma criança, pode gerar um processo de desconexão entre o que ele aprendeu versus o que ele vai executar. Nessa premissa, eu costumo fazer uma analogia muito grande que é a seguinte: nós vivemos numa sociedade onde que o significado do trabalho para o brasileiro é muito mais do que a gente pode imaginar. Para o brasileiro, as relações profissionais, elas começam fora do ambiente de trabalho.
Por isso que quando você contrata um novo colaborador, uma das primeiras coisas que ele faz é te procurar no Facebook. Porque para nós a premissa social ela é muito mais importante do que qualquer outra premissa. E isso faz com que as pessoas não entendam que o desenvolvimento organizacional não é necessariamente uma premissa obrigatória das empresas. Quando eu trago essa discussão com os alunos ou com os nossos clientes, normalmente suscita debates calorosos e profundos, porque as empresas dizem, mas o meu papel é investir na educação corporativa. E de fato, sem dúvida nenhuma, isso faz toda a diferença. Mas a grande questão é como nós relacionamos a ideia do trabalho com o desenvolvimento organizacional. Nós estamos passando por uma série de mudanças na nossa legislação trabalhista. E a forma como as pessoas querem ser desenvolvidas nas empresas também tem mudado. Isso significa que se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma como fazíamos há 10, 20, 30, 40 anos atrás, provavelmente a sua empresa vai ter um excelente número no contexto do treinar, mas possivelmente um número a desejar na questão do desenvolver. Esse é um resultado recente publicado pela Unesco com a Organização das Nações Unidas, onde mostra um hiato que nós temos na educação do Brasil. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que esse ato vai se refletir naquele treinamento que provavelmente você vai realizar com o teu colaborador. Notem que o Brasil hoje está em 8º lugar entre os países com mais adultos analfabetos. E sabe o que isso impacta num treinamento não de liderança, não de team building, mas um treinamento que você precisa fazer com uma camareira de um hotel, com um garçom de um restaurante, com um atendente de uma padaria, com pessoas que provavelmente possuem um nível de instrução menor, vai impactar na forma pedagógica e andragógica como você vai compartilhar conhecimento na sala de desenvolvimento. Então esse problema que nós temos hoje na educação brasileira se reflete diretamente na forma como nós desenvolvemos os profissionais dentro das organizações. O Brasil está em 80º lugar de 82 países entre os piores índices da educação no mundo. Só 7% da população brasileira, 7%, tem acesso a cursos de pós-graduação. Isso significa que boa parte das pessoas que nós colocamos numa sala para desenvolver apresentam ou vão apresentar dificuldades de compreensão e de entendimento e que provavelmente vão sair felizes porque algo de extraordinário aconteceu, uma dinâmica diferente foi proporcionada. Mas se você perguntar 2, 3 dias depois o que ela aprendeu, de fato você deve ter um hiato também na resposta dela versus o que ela deve executar na prática. Esse é um outro índice que mostra na América Latina o nosso posicionamento. Então, percebam aí que a média de escolaridade vai dentro daquele contexto que eu havia mostrado para vocês. Então, a média de estudo do brasileiro é de 7 anos. Considerem a seguinte conta: pré-1, pré-2, pré-3, pré-4, primeira, segunda e terceira série. É isso que nós estudamos na maioria do tempo. É isso que o brasileiro, na sua grande maioria, contribui educacionalmente. E esse problema vai se refletir lá dentro da sala de desenvolvimento quando nós trouxermos esses profissionais que provavelmente são fruto de uma desigualdade social, que não é o caso do nosso debate, mas que acabam acarretando isso dentro de uma sala de desenvolvimento corporativo. Esse foi o retrato que a BTD mostrou no ano passado, eu até tomei a liberdade de colocar, só para vocês identificarem um pouco de como foi o ano de 2016 e como ainda nós, do ponto de vista de desenvolvimento, desenvolvemos muito pouco as nossas equipes de trabalho. Se você pensar num ano que tem 360 dias, tirando feriado, folga, Natal, Carnaval, nós treinamos menos do que 3 jornadas de trabalho se nós fizermos a soma de 8 horas de trabalho por dia. Ou seja, é muito pouco perto do que países mais desenvolvidos costumam fazer associados ao desenvolvimento educacional. Isso mostra que o relatório apresentado pela BTD, se a gente considerar que menos de 1% é o que a gente investe no desenvolvimento, no resultado do ano passado, a gente ainda tem muito para caminhar dentro desse cenário. Por isso a gente foca mais nas pessoas e menos no curso. Eu fui dar um treinamento de liderança há certo tempo atrás e perguntei na apresentação para os presentes qual era o estilo de liderança daquele profissional. E a resposta dele foi: eu sou tranquilão. Legal, você é tranquilão, mas assim, me conta o que é ser tranquilão. Não, eu sou um cara de boa. Entendi. Mas me fala o que é ser um cara de boa. Não, eu sou o que sou. Legal. Aí para o segundo eu perguntei: qual que é o teu estilo de liderança? E a resposta foi: eu não quero ser líder.
E aí a minha pergunta inconsciente foi, o que você está fazendo então aqui? Às vezes nós nos preocupamos muito no tema, no curso, no programa, mas a gente não está focado no de fato que as pessoas precisam. E às vezes as necessidades das pessoas são diferentes do que o mercado diz que nós devemos fazer. Então esse ponto de reflexão deve ficar na mente de todo mundo que trabalha com educação corporativa. Por fim, vocês estão vendo aqui uma imagem de como nós ensinávamos, na época dos índios, as pessoas. Ou seja, essa imagem, que é uma pintura, uma obra, retrata muito como o processo de aprendizagem acontecia há 2, 3, 4 séculos atrás. Pois bem, olhem bem essa imagem. É assim que nós continuamos a fazer educação, do mesmo jeito, cartesiano, ortodoxo, sem fazer com que as pessoas experimentem o aprendizado de uma forma personalizada e direcionada. Se nós não mudarmos a forma como nós fazemos educação, a educação corporativa, que é o elo que nos une nesse congresso, dificilmente vai conseguir cumprir a sua missão. Para encerrar, os processos metodológicos, que muitos de vocês às vezes se perguntam qual é a metodologia que eu devo utilizar. Eu costumo perguntar às vezes quando eu vou no treinamento qual é a metodologia que vai ser utilizada ou qual eles querem que utilizem. E a resposta é, usa o PowerPoint. O PowerPoint não é a metodologia, é o método. Você quer que eu trabalhe com CAV, você quer que eu trabalhe com andragogia, você quer que eu trabalhe com as 6Ds, você quer que eu trabalhe com 70, 20, 10... Boa parte dessas perguntas e dessas metodologias, os profissionais da área de educação corporativa ainda desconhecem. Tá bom? Eu deixo essa frase para encerrar os meus 15 minutos. Como alguém se torna uma borboleta, basta querer voar tanto até chegar ao ponto de estar disposto a desistir de ser uma largata. A gente precisa mudar a forma como nós estamos desenvolvendo os profissionais dentro das empresas. Porque senão a gente vai ter mudança técnica, mas a gente não vai ter desenvolvimento de comportamento. Tá bom? Obrigado pelos 15 minutos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigado.